tratar. Temos aqui dois assuntos básicos, importantes, do interesse, certamente, de todos vocês. Porque, de um lado, eu vejo o processo histórico brasileiro nesses últimos 60 anos, desde 1918, 20, até os dias de hoje. E, de outro, a conjuntura política, econômica e social no momento atual. Ambos são problemas bastante vastos a examinar. No entanto, eu procurarei fazer uma síntese, porque creio que essa apreciação histórica, a qual eu vivi, porque vivi todos esses anos, seria útil a vocês, porque a história do Brasil, ainda no ensino universitário, ainda está muito deformada e é muito contada ao contrário do que realmente se deu em nosso país. Mas nem que vejamos alguma coisa, pelo menos, a partir do chamado movimento tenentista, que foi o movimento que gerou, afinal, a própria coluna que recebeu o meu nome, a coluna que atravessou o Brasil durante 2 anos e alguns meses, né? E que foi quem contribuiu para me levar a conhecer a teoria marxista-leninista e me trouxe, portanto, a luta pelo comunismo em nosso país. Aí que eu vou dizer algumas palavras sobre a evolução histórica nesse período bastante rico da história do nosso povo. O movimento tenentista surgiu particularmente nos anos de 21, 22, porque naquele momento acentuava-se a crise da Primeira Guerra Mundial. De 14 a 18, a crise se acentuava, a inflação atingia proporções para aquela época inauditas, a carestia da vida e o descontentamento já da população brasileira com a velha república já era muito grande. Todos aqueles que tinham alguma cultura universitária, como tinham também os jovens militares que iniciavam a sua carreira no Exército, na Marinha, sentiam todos os males daquela instituição que era a chamada República de 89, baseada na Constituição de 1891. Todos nós sabíamos que as eleições no Brasil, naquele período, eram uma fraude, nas cidades e particularmente no campo. Os chefes políticos aproveitavam os domingos da missa para fazer com que os seus eleitores já assinassem um livro para a eleição. Mas é que no dia da eleição, a eleição já estava feita, de acordo com o voto, era o voto aberto, não havia voto secreto ainda em nosso país. E nas próprias cidades não havia nenhum rigor nas eleições. Uma pessoa votava com diversos nomes, inclusive pessoas já falecidas apareciam com a sua cédula de eleitor e votavam. Então, as eleições já eram realmente terrivelmente fraudulentas. Já havia um movimento, portanto, entre a intelectualidade brasileira de luta pela verdade do voto, que se concretizava com o voto secreto, é o que se dizia. O que era necessário era o voto secreto. A liberdade de imprensa também era muito relativa, não existia. A imprensa era realmente controlada pelo Estado, pelo governo. E que esse descontentamento era grande. E a carestia da vida aguçava ainda mais para a jovem oficialidade que os seus salários, os seus vencimentos, estavam aquém das suas necessidades. Esse ambiente se agravou ainda mais porque os melhores alunos na escola militar, que haviam estudado a experiência da Primeira Guerra Mundial, sabiam que a Primeira Guerra Mundial trouxe grandes modificações na técnica militar, na técnica dos exércitos, que surgiram armas novas. Com a Primeira Guerra Mundial surgiu o tanque, surgiu a aviação, surgiu a metralhadora pesada. E esses oficiais que saíam da escola militar, justamente os melhores alunos, aqueles que melhor tinham estudado essa evolução da técnica militar, chegavam aos quartéis e sentiam-se decepcionados, porque nada disso existia nos quartéis. Nos quartéis só existia o fuzil Mauser 1908. Era a única arma
que eles encontravam. Então, era uma decepção também muito grande, justamente para os melhores alunos da escola militar. Esse quadro, que já era bastante efervescente, coincidiu com a campanha presidencial de 1922. Em 1922, a 1º de março, devia ser eleito o sucessor do senhor Epitácio Pessoa, que vinha governando o Brasil desde 1918. De maneira que isso também contribuiu para aguçar as contradições. No Brasil, os partidos políticos, em geral, não têm tradição. Eles se organizam, se agrupam, desagrupam, separam, sem nenhum princípio nas bases deles, os programas deles são aleatórios. Já isso já vinha desde o Império. No Império havia 2 partidos. Um chamava-se conservador, o outro liberal. Eram alternados no poder de acordo com a vontade do imperador. Ele tinha a possibilidade de dissolver um governo, um ministério, e outro partido substituía o primeiro. Mas naquela época mesmo, no Império, já se dizia, né, que não havia nada mais parecido com o conservador do que o liberal quando chegava no poder. Era igualzinho ao conservador, o liberal. De maneira que, também em 22, deu-se o reagrupamento das forças políticas. Elas se agruparam em 2 blocos. O bloco a favor do candidato do governo, que era o senhor Arthur Bernardes, e os outros blocos dos candidatos da oposição à candidatura Bernardes, que era do senhor Nilo Peçanha, político no estado do Rio de Janeiro. A paixão política já em 21, 22, já era bastante grande, inclusive nas Forças Armadas. A oficialidade estava dividida. Os oficiais superiores, os coronéis, majores, os generais, apoiavam a candidatura oficial, a candidatura do governo. A juventude militar estava do outro lado. Isso, em regra geral, né? Havia exceções, sem dúvida. Né? E a paixão política já era muito aguda. Estávamos neste pé quando um jornal de maior circulação no Rio de Janeiro, que era o Correio da Manhã, diz haver encontrado uma pasta do senhor Arthur Bernardes com cartas dele a um amigo, ao senhor Raul Soares. Nessas cartas, Bernardes insultava o exército. Dizia ao senhor Raul Soares, quanto aos militares, ele tratava de conquistar votos. Né? Ensinava ao Raul Soares como arranjar eleitores. Dizia, quanto aos militares, podem ser comprados com todos os seus galões e bordados. Os militares sentiram-se ofendidos, reuniram-se no clube militar para verificar se as cartas eram verdadeiras ou não. Eu era sócio do clube militar desde que saí aspirante, mas não frequentava o clube militar porque as reuniões do clube eram festivas, a minha família era muito pobre, né? Eu não tinha condições para levar minhas irmãs para as festas do clube militar. Mas quando notei, os jornais falavam de um acontecimento político, saber se as cartas eram verdadeiras ou não, eu fui ao clube militar. Fui para lavar as mãos, porque eu achava que entre os militares, isso que se fala de solidariedade entre eles, é uma palavra muito vazia, né? Eu fui educado, perdi meu pai com 10 anos de idade, fui educado pela minha mãe, que tinha um espírito crítico muito sério, justamente contra os militares e nessa questão de solidariedade militares. Ela mostrava que não havia. E eu, da própria experiência na escola militar, eu já sabia o que era espírito de solidariedade, não existia. Era o carreirismo mais vivo, mais aberto de uns contra os outros, para querer subir, de ir visitar professores para obter graus, etc. De maneira que eu era de opinião, o Bernardes negava que as cartas fossem dele. E que não valia a pena apurar se a carta era dele ou não era, que nós íamos passar recibo, que a carta era verdadeira, e depois não havia solidariedade suficiente entre os militares, já naquela época, 1921, foi nesse ano, para fazermos alguma coisa, porque se verificasse que as cartas eram verdadeiras, tínhamos que tomar alguma posição. Né? Mas a maioria absoluta, estavam mais de 800 oficiais no clube militar, resolveram mandar fazer a perícia das cartas. A perícia foi feita e confirmado que a carta não era realmente do Bernardes. E como eu imaginava, a saída também foi uma saída de sandeu. Né? O clube militar se reuniu e o que é que resolveu? Entregar o caso ao julgamento da nação. Quer dizer, não fazer nada. Né? O que eu previa é o que tinha se dado.
Mas a paixão política já era tão grande que no dia seguinte de eu ter votado contra a perícia, eu chegava na escola militar, onde eu já era instrutor de engenharia, e os meus colegas não queriam nem olhar para mim, me davam as costas, estavam tão apaixonados já na paixão política contra Bernardes, pensando que eu já era um bernardista, eu estava de acordo com Bernardes. Foi um amigo que se aproximou e disse, mas por que você votou contra? Eles não entenderam a minha posição, eu quis lavar as mãos. Eu acho que isso aí está tudo errado. Em todo caso, se vocês fizerem alguma coisa, enquanto eu vestir essa farda, eu também estou junto com vocês, vamos lutar. E aí já começou a conspiração, que é a arma do militar. É conspirar contra o governo. Organizações, reuniões secretas, e que de secreto tinha muito pouco, porque elementos da pequena burguesia, até por vanglória, falavam que estavam conspirando, né, para se mostrar importantes. Né? O que acontecia é que a polícia sabia mais que os conspiradores. Né? Isso acontecia todo aquele período de 21, 22. Né? Era uma conspiração. Depois que chegou o general Joaquim Inácio, de Pernambuco, assumiu a direção, a coisa melhorou um pouco. Tornou-se uma coisa mais reservada, etc. E foi essa conspiração que levou ao primeiro 5 de julho de 1922. A 1º de julho, o senhor Epitácio prendeu o Marechal Hermes, porque havia passado um telegrama para Pernambuco, que era julgado político, e que ele não tinha direito de fazer isso. Foi punido, uma prisão em sua casa por 2 dias, mas a oficialidade que conspirava resolveu levantar-se em armas, então. Foi o primeiro 5 de julho. Toda a vila militar estava comprometida. O senhor Costa e Silva, por exemplo, que depois foi presidente da República, era tenente nessa época, ele devia levantar o 1º regimento de infantaria na vila militar. Mas ficou na conversa fiada, não tomou uma medida de organização. Quando chegou na hora, acabou sendo preso e o regimento não se levantou. Nenhum regimento, nenhuma unidade da vila militar, que estava toda comprometida, não se levantou. Levantou-se a escola militar, que a cadetada queria realmente lutar, e a fortaleza de Copacabana. Eu não participei dessa luta porque estava de cama, doente, desde o dia 13 de junho. Estava de cama com uma febre tífica, não participei. Mas esse movimento teve uma consequência, é que o tenente Siqueira Campos, com outros companheiros, Eduardo Gomes, e Tenente Prado e Mário Carpenter Ferreira, com mais uns 14 soldados, levantaram-se em armas e não quiseram entregar as armas. A fortaleza já estava cercada por mais de 3.000 soldados de infantaria, e os 18, hoje há muita discussão sobre esse assunto, 18 mais ou menos, é secundário. Avançaram, o acontecimento foi conhecido como os 18 do Forte. Avançaram pela praia de Copacabana e caíram todos, ou mortos ou feridos. Dos oficiais morreram 2, outros 2 foram feridos, Siqueira Campos e Eduardo Gomes, e mais tarde se restabeleceram. Mas esse acontecimento teve uma repercussão muito grande na Força Armada, no Exército, na Marinha, como também na nação inteira. De forma que, apesar de derrotado, a conspiração continuou. Bernardes, a 15 de novembro daquele ano, tomou o poder, assumiu o governo. E então a luta passou a ser contra o governo de Bernardes. É claro que tínhamos uma plataforma política, voto secreto, liberdade de imprensa e outras reivindicações mais. Mas o fundamental para nós, tenentes naquela época, era a luta contra o Bernardes, contra o governo Bernardes e sua substituição por outro. Nessa época, o centro da conspiração passou para São Paulo, onde era mais fácil conspirar do que no Rio de Janeiro. E eu fui transferido, não fui preso, porque não fui pegado de armas na mão. Mas o governo sabia que eu conspirava, me transferiu do Rio para o Rio Grande do Sul, mas ligado com os companheiros de São Paulo. Mantínhamos essa ligação, eu conspirava lá no Rio Grande do Sul, quando, repentinamente, fomos surpreendidos com o segundo 5 de julho. Em 5 de julho de 24, surgia a chamada Revolução Paulista. Quer dizer, os militares que estavam em São Paulo, do Exército e da Força Pública, a Polícia Militar de São Paulo, dirigida pelo Major Miguel Costa, levantaram-se regimentos de cavalaria, de infantaria, e as unidades do Exército daquela região de São Paulo e de Campinas,
Jundiaí e Campinas. Tomaram conta da cidade. O governador fugiu e ficaram senhores da cidade. No entanto, foram cercados por tropa muito superior. Com cerca de uns 20 a 30 mil homens, eles tinham apenas 5 a 6 mil dentro da cidade. E o pior é que a tropa do governo bombardeava durante a noite, particularmente os bairros operários, causando um grande mal à população operária de São Paulo. Foi quando o Marechal Isidoro, que é quem dirigia esse levante, resolveu retirar de São Paulo para não permitir que a população continuasse sendo massacrada pela tirania do governo. E recuou em ordem, abandonou a cidade em ordem, através da Paulista e depois da Sorocabana, foi até as margens do Rio Paraná. Desceu o Rio Paraná e se instalou naquele quadrilátero ao sudoeste do Paraná, que faz fronteira com o Paraguai e a Argentina. A Serra do Medeiros completa o quadrilátero, em que se instalaram aí. Eu estava no Rio Grande, fui surpreendido com o levante, porque não me informaram. Queria dar minha solidariedade aos companheiros de São Paulo, mas tinha que intensificar a conspiração no Rio Grande, que era muito mais difícil do que dentro de uma cidade, onde as unidades do Exército estão próximas uma da outra. Lá no Rio Grande as distâncias eram muito grandes. De Santo Ângelo, onde eu estava, um batalhão ferroviário, até São Luís Gonzaga eram mais de 100 quilômetros. De São Luís a São Borja, outros 100, 110. De São Borja a Uruguaiana, que eram as cidades onde houve levantes. Estávamos prontos para nos levantar. Afinal, só conseguimos nos levantar já 29 de outubro daquele ano de 24. Quer dizer, o levante foi de 5 de julho de 24 em São Paulo, recuaram para o Paraná e nós, no Rio Grande, nos levantamos a 29 de outubro. Mas o armamento que tínhamos era péssimo. Lá esteve em São Borja um oficial da coluna de São Paulo, que, em nome do Marechal Isidoro, me deu o comando da tropa no noroeste do estado do Rio Grande. Eu organizei 1.500 homens, mas só pude dar arma longa, fuzil Mauser, a uns 700. Os outros estavam armados de pistola, de revólver, não tínhamos mais do que esse armamento. E esperávamos que os companheiros do Paraná, de São Paulo, que estavam no Paraná, nos mandassem armamento e munição. Mas tinha que vir através da Argentina. E quando se tratou disso, não foi possível. Verificando isso, eu já preparava, então, a minha retirada desta região para levar nosso apoio direto aos companheiros do Paraná, que estavam lá parados, lutando contra a força comandada pelo general Rondon, que foi designado para combater as tropas do general Isidoro em Foz do Iguaçu. E realmente foi o que fizemos. Compreendemos, no entanto, que estávamos numa situação precaríssima, porque pessimamente armados, quase sem munição, fomos cercados por tropa muito superior. 7 colunas, cada uma delas era superior à minha. Eram 14 mil homens que nos sitiavam e nos atacavam. Mas quando eu percebi que, em vez de atacarem, porque qualquer uma dessas 7 colunas, se ela nos provocasse, se nos atacasse, nós seríamos obrigados a combater. E nós não tínhamos munição para enfrentar. Mas eles preferiram fazer uma marcha de sítio. Marchavam uma marcha concêntrica, passo a passo. Eu disse, já que eles fazem isso, vamos deixar que eles cheguem bem perto da cidade de São Luís, onde era o meu quartel-general, o meu posto de comando. E realmente, quando eles chegaram a uns 60 quilômetros de São Luís, eu reuni todas as minhas... porque a coluna estava dividida toda na periferia dessa região, cobrindo as diversas estradas por onde as colunas, 7 colunas do governo avançavam. Então, aí consegui reunir toda essa tropa e fiz uma marcha noturna, passando entre 2 colunas do governo. Eles estavam tão obcecados pelo objetivo geográfico, que era a cidade de São Luís, que não tinham nem guardas de flanco. Né? De maneira que eu passei entre eles, eles não viram. Fizemos uma marcha noturna, dentro de bem montados, cada soldado tinha 2 cavalos, né? Era uma coluna de 3.000 cavalos. Atravessamos e fomos marchamos em sentido oposto. De maneira que já no segundo dia já estávamos a 180 quilômetros de distância e eles estavam ainda a 60 quilômetros de São Luís. E fazendo uma marcha lenta, etc. Havia tanta tropa que eles tinham até uma reserva, uma tropa que não ficou isolada. Atacamos de surpresa essa tropa no dia 29 e tivemos ainda a sorte de matar o seu comandante, que era uma figura de
grande prestígio junto ao Borges de Medeiros. Havia sido prefeito de Santa Maria, era um homem que ia fazer uma carreira política semelhante a do Oswaldo Aranha. De maneira que, dia 29 de outubro, eles entravam em São Luís e não encontravam ninguém, e nós estávamos a 200 quilômetros de distância já. Foi isso, companheiros, que começou a me dar algum prestígio, porque eu era muito jovem, uma cara ainda de menino, 26 anos, havia sido feito naquele ano, então os coronéis que haviam participado das lutas de 93 e que participavam também da coluna, cada um deles pensava que sabia muito mais do que eu. Mas que não dá. Mas aí começou o meu prestígio a crescer e eu comecei a poder comandar a coluna. Tivemos que atravessar um período muito difícil, porque é o período da transição de oficial de carreira para guerrilheiro, que não é fácil. O oficial de carreira tem uma série de preconceitos, de hábitos que o guerrilheiro tem que abandonar, tem que pôr de lado. De maneira que muitas vezes cometemos erros diversos. Eu citarei somente um. Como militar, eu não queria que na coluna tivessem mulheres. No entanto, a coluna tinha ficado 2 meses acampada na zona missioneira e as mulheres se aproximaram. E quando a coluna se deslocou, as mulheres quiseram acompanhar. Por mais que eu desse ordem que elas fossem para casa, que abandonassem a coluna. Então, aproveitei a travessia do Rio Uruguai, que é o Rio Largo, e dei ordem no posto de comando que organizava a travessia do rio, que era uma lancha com uma balsa. Nenhuma mulher deve passar para Santa Catarina, que todas elas voltem para casa. Era o meu preconceito ainda de oficial de carreira. Era isso. Eu não consultava os soldados, se eles queriam ou não. Porque o comandante guerrilheiro tem que dar muito mais atenção à vontade da tropa. Não é a mesma coisa que uma tropa regular, em que o oficial dá ordem é só para ser cumprida. Mas que a ordem foi dada nesse sentido, eu atravessei com a lancha na última viagem. Quando cheguei em Santa Catarina, as mulheres estavam todas lá. Quer dizer, era a vontade dos soldados. Tivemos que nos submeter, porque era a vontade dos soldados. E realmente não foram úteis. Prestaram grandes serviços à coluna, como enfermeiras, como cozinheiras e mesmo combatentes. Como combatentes, foram conosco até a Bolívia. Fizeram toda a marcha conosco. Né? De maneira que era um erro nosso. Mas essa transição é bastante difícil. Já quando organizei a coluna, eu tinha 3 unidades, o batalhão ferroviário, o 2º regimento de cavalaria, o 3º, e depois tinha uns 11 grupos de 40, de 50, comandados por velhos coronéis aí do sertão, cada um deles comandava aqueles grupos. E eu, como militar, dei o nome dessas unidades esquadrões, porque eram a cavalo, então botei 1º, 2º, 3º, 11º esquadrões. No dia seguinte, quando esse boletim ficou conhecido, toda essa gente estava de cara feia para mim. Né? Eu quis saber o que há, o que houve, por que esse descontentamento. Um oficial da região me disse, eles são coronéis, você chamou a unidade dele de esquadrão. Tive que recolher, rasgar o boletim e fazer outro. Regimentos. Ficamos com 11 regimentos, com pequena... Era só um nome, não tinha importância nenhuma, era a questão do nome, e o nome dificultava. Mas aí entramos em Santa Catarina, atravessamos o Rio Iguaçu e fomos até o Paraná. Infelizmente, ao chegarmos lá, a fortaleza principal dos companheiros de São Paulo, lá no Paraná, era a cidade de Catanduvas, um posto de Catanduvas, que era uma fortaleza que resistiu durante 6 meses. Mas a munição já se esgotava. E a tropa do governo estava muito mais bem armada, atacava. O tenente Nelson de Mello, que comandava, teve que se entregar com seus soldados. Mas que quando a coluna chegou ao Paraná, os meus soldados estavam com uma moral elevada, que para eles sentiam-se gloriosos de ter feito aquela marcha de 1.200 quilômetros para levar sua solidariedade aos companheiros de São Paulo. Enquanto que a tropa de São Paulo estava justamente com uma moral oposta. A oficialidade só pensava em ir para a Argentina, abandonar a luta. Todos queriam ir embora. Eu soube que havia uma reunião de oficiais lá na cidade de Foz do Iguaçu, pedi um automóvel e fui para lá, e só se falava de passar para a Argentina. Eu tive que fazer um discurso dizendo, eu não posso convidar meus soldados, que se julgam vitoriosos por termos chegado até aqui, agora para irmos para o estrangeiro. Vamos lutar, vamos resistir, vamos mobilizar, vamos ver se saímos dessa região, fazer uma guerra de movimento e não ficar nessa guerra de posição aqui, de resistência, gastando munição apenas. Quando eu disse isso, a maioria daqueles oficiais, uns 40 oficiais,
foram logo saindo e passando para a Argentina, né? Ficaram uns 3 ou 4 somente. Esses é que aderiram à coluna. E com os soldados, particularmente da Força Pública de São Paulo, nós organizamos então uma divisão, comandada pelo general Miguel Costa, que era mais velho do que nós, oficiais do Exército, uns 15 anos. Ele era mais idoso. Nós demos a ele o comando e formamos 2 brigadas. A Brigada do Rio Grande, sob o meu comando, e a Brigada do pessoal que restou de São Paulo, sob o comando do Juarez Távora, o coronel Juarez Távora. Foi assim que avançamos, saímos da região, atravessamos o Rio Paraná e entramos no Paraguai armados. Fizemos questão de entrar armados porque a tropa do governo paraguaio que havia lá não defendia a nossa vida, era muito pequena, e o inimigo que vinha atrás de nós era muito mais forte. Entramos armados, atravessamos 150 quilômetros no Paraguai, e no dia 3 de maio já entrávamos em Mato Grosso. Quer dizer, já iniciou-se propriamente a marcha. A nossa linha estratégica passou a ser a seguinte, de fazer o maior avanço possível, atacar todos aqueles lugares em que nós julgássemos convenientes, para atrair tropas do governo contra nós, a fim de que os nossos camaradas que estavam no Rio de Janeiro ficassem mais livres para poder botar o Bernardes abaixo. Porque o nosso objetivo era realmente botar o Bernardes abaixo. Iniciamos a marcha, fomos forçados a fazer essa marcha. Iniciamos e ela durou 2 anos. Né? Atravessamos Mato Grosso, depois, além dos estados do Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, atravessamos Mato Grosso, depois Goiás, fomos bater no Maranhão, Piauí, todo o Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, viemos a Bahia e até o norte de Minas Gerais. Nessa marcha tivemos muitos combates. Né? O inimigo nos atacava, ou pela frente, ou pela retaguarda, ou pelos flancos, né? Nos obrigando também a combater. Nós só aceitávamos combate quando tínhamos certeza da vitória, para tomar munição deles, que era o único remuniciamento que tínhamos, porque não tínhamos fábrica de munição, nem tínhamos ninguém que nos fornecesse munição. Eu não vou descrever a vocês o que foi essa marcha. A verdade é que tivemos combates felizes, outros menos felizes, mas a coluna continuou. E depois de 2 anos, podia continuar outros 2. Estava em condições para isso. Mas há acontecimentos novos que nos fizeram mudar de posição. Nessa marcha foi que eu vi e conheci e reconheci o que era a situação do nosso povo. Vi um homem de cabelo branco, pai de uma porção de filhos, né, ajoelhados no chão. Eu ia ver o que ele estava fazendo. Estava lavrando a terra, companheiros, com uma faquinha de mesa. Perguntava, mas você não tem uma enxada? Ele me dizia, há muitos anos que eu não vejo uma nota de R$1.000, que era a unidade monetária da época. Essa é a realidade da vida, ainda hoje, do camponês brasileiro, do trabalhador no campo. Ele não tem terra, é obrigado a trabalhar na terra alheia, né? E vive numa miséria, não vê dinheiro. Você não compra uma enxada? Disse, há muitos anos que eu não vejo uma nota de R$1.000. Foi isso que me abriu os olhos para nós compreendermos o seguinte, nós estamos diante de um problema social gravíssimo e educados numa escola militar, nós não conhecíamos sociologia para saber qual é a causa disso. Por que isso se dá? Nesse país imenso, a população trabalhadora do campo sem um palmo de terra para trabalhar, para comer, para tirar da terra o indispensável para alimentar a sua família. E não era só em Mato Grosso, em Goiás, todo o Nordeste, na Bahia, no norte de Minas, era a mesma coisa. É o quadro que víamos. Foi quando resolvemos que, diante do sofrimento dos mais pobres, porque quem mais sofria com a guerra civil eram os mais pobres. Porque se a nossa coluna, se nós zelávamos para não causar mal nem prejuízo ao trabalhador, ao morador, nós mesmos tínhamos no cavalo uma arma, de maneira que pelo menos o cavalo nós tínhamos que tomar. E um camponês que tem um cavalo, perder seu cavalo, para ele é um prejuízo tremendo. O fazendeiro que tem 300, 400, 500 cavalos, você podia requisitar 100, 200, não era um prejuízo idêntico ao do camponês que só tem um cavalo e que tinha que ficar seu cavalo. E nós tínhamos que requisitar, porque se não fizéssemos isso, o inimigo que vinha atrás de nós se apoderava daquele animal. De maneira que era essa a realidade. A coluna deixou, em geral, um bom nome no interior do país. Até hoje, se procura visitar pessoas que visitam regiões onde há contemporâneos da coluna, as informações são todas a favor dela. Lá agora em Crateús, no Ceará, na diocese, há um padre católico, ele percorre ali os caminhos da coluna no Ceará e no Piauí.
e anota, conversa com as pessoas que foram contemporâneas e faz uns boletins. Ele mesmo bate a máquina, depois copia e tem me mandado algum desses boletins. Há informações interessantes. Uma pessoa que tem uma rede lá guardada, pendurada na parede, e diz, não, essa rede ninguém mais dorme, porque dormiu aí o coronel, o general Prestes, conforme o nome que eles dão. Né? Quer dizer, então esse prestígio ficou com a coluna devido porque as tropas do inimigo que vinham atrás de nós, do exército, da polícia, militares, dos fazendeiros, como Franklin de Albuquerque, esse último combate que tivemos foi com ele já na fronteira da Bolívia. Né? Rechaçamos o combate dele. Ele pensava que nós íamos entrar na Bolívia em pânico, não foi assim. Ele que teve que correr, bater em retirada. Horácio de Matos e outros fazendeiros que o Bernardes armava, Geraldo Rocha, eram outros, né? Para combater a coluna. Para todos eles, o Bernardes dava armamento e dava dinheiro para realmente combater a coluna. Maneira, companheiros. Eu fiquei na Bolívia um ano, até os soldados voltarem para o Brasil, puderam voltar, e depois fui para Buenos Aires, que era um centro cultural importante, para estudar sociologia, economia política, para examinar. E realmente, dentro de pouco tempo, eu encontrava o marxismo-leninismo, que foi a única teoria que atendeu à minha mente, ao meu raciocínio, e que apresentava uma solução que eu achava justa, qual era a causa disso. Quer dizer, a dominação imperialista e a propriedade da terra nas mãos de uma minoria de grandes proprietários que dominam e que mal lavram 10%, e os outros 90% eles conservam sem lavrar, esperando que valorize, etc., para depois vender mais caro. Essa é a situação. Fala-se muito no Brasil de reforma agrária, mas a verdade é que até hoje não se realizou uma reforma agrária. Isso que o senhor Sarney hoje chama reforma agrária não é reforma agrária. Nas condições do Brasil e da América Latina em geral, a reforma agrária tem que acabar com o monopólio da terra nas mãos de uma minoria de grandes proprietários. Enquanto não se fizer isso, não haverá reforma agrária. Mas foi essa, portanto, foi o fim da marcha, foi dessa forma. Fomos para Buenos Aires e aí, então, eu aceitei a teoria marxista-leninista e mais tarde, trabalhando na Argentina, na véspera do 3 de outubro do Getúlio, do movimento getulista de 3 de outubro, eu fui preso em Buenos Aires e depois expulso para o Uruguai. E no Uruguai eu não tinha trabalho. Na Argentina eu estava empregado como engenheiro, ganhava bem. Tinha chamado até minha família para Buenos Aires, que estava no Rio há muitos anos, separada de mim, né? Minha mãe, minhas irmãs. Sem trabalho, fui trabalhar, então aceitei um convite dos companheiros soviéticos para ir trabalhar como engenheiro contratado. E fui trabalhar em 31, fui para a União Soviética, levando a minha família para lá, para trabalhar lá na União Soviética, no primeiro plano quinquenal. Eu não vou me referir ao que foi isso, foi uma epopeia, sem dúvida alguma, uma luta gloriosa do povo soviético para construir a indústria do país, que a indústria soviética estava liquidada. A guerra mundial, depois ataque ao governo operário, que fez a revolução, de 14 nações atacaram. Depois a guerra civil contra a aristocracia e a burguesia, armada também pelo imperialismo. A indústria soviética estava liquidada. E o camarada Stalin dizia, em novembro de 31, se dentro de 10 anos não tivermos uma indústria na altura da indústria do Ocidente, da França, da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos, seremos esmagados. Parecia que adivinhava, né, o ataque de 41 do Hitler à União Soviética. Mas aí, nessa época, já havia reconstruído a indústria soviética e já produziu o armamento necessário, conseguindo, inclusive, derrotar os exércitos nazistas, os exércitos do Hitler, e libertar a humanidade da peste fascista, nazista, hitlerista, que foi realmente aniquilada pelos soldados soviéticos, pelo povo soviético, que perdeu 20 milhões de seus melhores filhos nessa guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial. Bem, companheiros, dito isso, eu quis fazer essa recordação para vocês verem o que foi a evolução dos acontecimentos nesse período. Passei por alto por muita coisa,
Vocês sabem que no movimento de 30, eu, por exemplo, fui contra a candidatura Vargas. Os meus amigos, os comandantes de destacamento, o mesmo Miguel Costa, João Alberto, Cordeiro de Faria, todos eles apoiaram a chamada Revolução de 30, que não foi uma revolução, foi um grande movimento popular, porque o povo estava descontente, principalmente com a crise de 1929, que trouxe um grande desemprego no Brasil. Faziam grandes manifestações de massa, de maneira que, com a vitória de Vargas, o povo foi para a rua, né? E o movimento se transformou num grande movimento de Vargas. Não foi uma revolução, porque não houve substituição de classes no poder. O Getúlio era tão latifundiário quando era o Washington Luiz e o governo anterior, que ele substituiu. Era de latifundiários e continua a ser de latifundiários. Mas é que eu não apoiei, eu fui contra essa, não participei dessa luta, né? Preso lá no Rio Grande do Sul, depois de lá fui obrigado a passar para Montevidéu, e aí não tinha emprego, fui trabalhar na União Soviética. Esse governo Vargas prometia fundos imundos, mas a verdade é que ele organizou um movimento sindical baseado numa estrutura equiparável à Carta da Lavoura do Mussolini, quer dizer, intervenção do Estado no movimento sindical, que está até hoje dominando no Brasil, que é essa estrutura sindical em que qualquer greve, o Ministério do Trabalho intervém e destitui dirigentes sindicais, afasta da direção sindical por sua bela recreação. Quer dizer, é essa a situação. O movimento, foi isso o movimento de 30. Mas depois disso houve ainda o movimento de 35. Eu estava em Moscou. Eu vivi naquela época 3 anos em Moscou, 32, 33 e 34, participando da construção do primeiro plano quinquenal. Quando li a formação do Partido Integralista aqui no Brasil, com o senhor Plínio Salgado à frente, e que tinha o apoio do senhor Getúlio Vargas. Quer dizer, a ameaça fascista de que o integralismo chegasse ao poder era muito grande aqui no Brasil. Foi quando eu resolvi voltar ao Brasil para lutar contra a fascitização do país. Foi esse o meu objetivo. Esse movimento de 35 e a Aliança Nacional Libertadora são muito caluniados. Vocês sabem que todo 27 de novembro os militares se reúnem, os generais, para caluniar os combatentes de 1935. A primeira calúnia que eles dizem, que eles dão, é que aquilo foi organizado por ordem da União Soviética ou da Terceira Internacional, do Comintern, o que é falso, completamente falso. Eu mesmo vim para o Brasil contra a vontade do Comintern. Eles achavam que eu não devia vir. O companheiro Manuilsky, Dmitry Manuilsky, era secretário-geral do Comintern, e ele me dizia, não vá, não queria que eu viesse porque achava que eu não tinha nem garantias de vida voltando no Brasil. Eu disse, não, eu já estou aqui há 3 anos e eu vou lá para o Brasil para combater a fascitização do país contra o integralismo. O movimento nacional libertador foi fruto exclusivamente da vontade do Partido Comunista, sem nenhuma intervenção de fora. O Partido Comunista participou com muita atividade da luta pela liberdade de Dimitrov. Jorge Dimitrov foi preso na Alemanha acusado de ter incendiado o Reichstag. Mas ele se defendeu brilhantemente, houve um movimento de massas pelo mundo inteiro, inclusive aqui no nosso país. Esse movimento de massas conquistou a liberdade para Dmitry. Ele foi libertado e foi para a União Soviética. Quando isso aconteceu, o partido transformou essa luta pela liberdade de Dmitry em luta pela paz. E esse movimento pela paz, reunido no Teatro João Caetano, no mês de março já do ano de 35, foi que organizou a Aliança Nacional Libertadora. Não veio nenhuma ordem do estrangeiro. Tudo isso que se diz, veio ordem do Comintern, o secretariado latino-americano veio para o Rio de Janeiro, veio porque no Brasil é onde a luta estava mais grave de toda a América Latina. Os choques entre comunistas e integralistas naquele ano de 35 eram quase que diários, no Brasil e lá fora. Todo o Brasil havia esses choques. No entanto, não havia ainda condições para nos lançarmos à luta armada. No entanto, foi o que fizemos. Em novembro de 35, eu estava no Rio e recebo informações de que o batalhão lá da cidade de Natal se levantou, em armas à mão, e tomou conta da cidade. Governou durante 2 dias, foi o primeiro governo popular, nacional, revolucionário na América Latina. Foi lá em Natal. No dia seguinte, o batalhão de Recife levantou-se também em apoio ao batalhão de Natal. E nós, no Rio de Janeiro, ficamos numa situação de apoiamos os
revolucionários do Nordeste, ou vamos deixar que eles sejam esmagados sem que nós fizéssemos nada? As informações que eu tinha é que em todos os quartéis no Rio de Janeiro, nós tínhamos base do partido. Naquela época, por mais paradoxal que pareça, companheiros, era mais fácil construir partido nos quartéis do que nas fábricas. E o partido utilizou isso. Então, todos os quartéis havia a base do partido. O nosso partido tinha 3 jornais. Tinha um jornal para o Exército, um jornal para a Marinha e um jornal para a Aeronáutica. E os soldados faziam gestos de agitação nos refeitórios. O jornal do partido fazia questão de botar na mesa do comandante, que era uma provocação. Era uma agitação quase que diária. E isso era muito perigoso, porque faziam agitação tendo as armas ali à mão. O que aconteceu? Com a agitação, os comandantes começaram a tomar medidas. Expulsa um, expulsa outro, transfere outro. Lá na cidade de Natal, o comando dos soldados, eram sargentos, os cabos, começaram a sofrer golpes. O comandante expulsava um e transferia outro. Então, antes de perderem toda a força, resolveram se levantar. Foi espontâneo. Aquilo não foi ordem minha, nem foi ordem que veio do Rio. O último companheiro do Comitê Central que viajou para o Norte, a ordem que ele levava é que não se fizesse nada no Nordeste sem ordem do centro, que era do Rio de Janeiro. No entanto, o levante foi surpresa. Foi uma surpresa. Hoje há historiadores que, quando eu digo isso, que eu fui surpreendido, há historiadores que dizem, não, isso não pode ser verdade. Quer dizer, eles desconhecem a minha verdade, que é a minha verdade, porque eu fui realmente surpreendido. E não era intenção nossa, realmente, nos levantarmos naquela época. Felizmente, eu tenho um documento que comprova isso. No mês de setembro daquele ano, de 1935, houve uma greve muito séria lá em Petrópolis, a 60 quilômetros ali do Rio de Janeiro. É um centro de produção têxtil, de tecidos. Entraram em greve e houve choques muito violentos entre integralistas e comunistas. E o companheiro Roberto Sisson, que era secretário da Aliança Nacional Libertadora, me mandou uma carta propondo, dizendo, chegou a hora, temos que nos levantar, a situação é própria para isso. E eu respondi com uma carta a ele, que está num livro, Problemas da Democracia, que são os meus discursos na Assembleia Constituinte de 46. E aí tem algumas cartas no início do livro. A carta que eu escrevi ao Sisson, no mês de setembro, eu dizia, não é possível levante agora, não temos ainda condições. Só depois de uns 20 Petrópolis é que talvez estaremos em condições de poder nos levantar. No entanto, o levante se deu, foi apoiado por Recife, e nós resolvemos apoiar no Rio. E no Rio levantaram somente o 3º Regimento de Infantaria e a Escola de Aviação Militar. Fomos rapidamente esmagados pelo governo. Os levantes lá do Nordeste já tinham sido esmagados e nós no Rio também fomos massacrados. Os participantes que foram pegados de arma na mão foram todos condenados, né? A mim só me prenderam alguns meses depois. Eu só fui preso, estava escondido, estava clandestino, só fui preso a 5 de março do ano seguinte, de 1936. Mas fomos condenados por um tribunal adrede preparado, um Tribunal de Segurança Nacional, criado pelo Getúlio depois dos fatos. Quer dizer, uma irregularidade, portanto. Né? Eu fui condenado primeiro a 17 anos, depois a mais 30, 47 anos, né? E o pior é que as condições, que os outros companheiros estavam todos juntos, e eu ficava isolado, completamente incomunicável, durante anos seguidos. Eu resisti a isso durante 9 anos na prisão, até 45, que com a derrota do Hitler, então a situação mudou em nosso país. Antes disso, ainda houve, no governo Vargas, mostrando como o governo Vargas não tinha nada de revolucionário, o movimento de 10 de novembro de 1937, que foi a República Nova, o Estado Novo do Getúlio, que ele criou naquele momento. Muita gente chama que aquele Estado Novo já de fascista, mas eu sou de opinião contrária. Não era próprio fascismo, houve realmente no governo de Vargas, depois do movimento de 1935, em que se prendeu muita gente, se matou mesmo, muitos revolucionários foram assassinados naquela época, houve muita tortura, mas isso durou mais ou menos um ano, até maio de 1937. Em maio de 1937, quando o senhor Macedo Soares assumiu o Ministério da Justiça, todos aqueles que estavam presos sem processo foram libertados
e realmente voltou um regime mais ou menos democrático no Brasil. O golpe de 10 de novembro foi feito pelo senhor Vargas justamente diante da ameaça da guerra que se aproximava. Ele sabia que a guerra se aproximava. O país estava dividido, ia haver eleições presidenciais no dia 2 de janeiro, e a divisão política era muito intensa. E ele achou que era momento de unificar o país em torno dele mesmo, né? E fez o golpe de 10 de novembro para criar um governo centralizado. Acabou com a autonomia dos estados. O acontecimento mais claro a esse respeito é que no dia, poucos dias depois do golpe, o Getúlio fez uma solenidade na praia ali onde hoje é a Manchete, né? Na praia do Russell, naquela praia, queimando todas as bandeiras estaduais. Quer dizer, acabou a autonomia estadual. Então, esse foi um governo centralizado. E a Constituição, redigida pelo senhor Francisco Campos, pelo Francisco Campos, é uma Constituição centralizada. Então, foi um governo centralizado, sem dúvida alguma, reacionário, conservador, mas não chegou a ter as características de um Estado propriamente fascista. Fascismo houve antes, logo depois de 1935, durante um ano, houve um regime realmente fascista. Para nós comunistas, o fascismo foi definido cientificamente já desde 1933, depois que Hitler assumiu o governo da Alemanha. Ditadura terrorista aberta do capital financeiro mais reacionário. E isso já não havia mais essa ditadura terrorista no governo Vargas, quando no Estado Novo de 1937. Mas, companheiros, terminado essa introdução histórica, e eu estou pronto a responder as perguntas que vocês quiserem fazer sobre os assuntos que foram abordados, vejamos agora qual é a conjuntura econômica, social e política que hoje atravessamos em nosso país. Sem dúvida alguma, a situação do Brasil, há muitos anos, ela vem se agravando cada vez mais. Mas, raramente, ela foi tão grave quanto agora. Realmente é uma situação sumamente grave. O governo assumiu, como novo ministro da Fazenda, compromissos muito sérios com o Fundo Monetário Internacional. Pagar o juro da dívida e fazer pagamentos da dívida daqui a uns 10 anos. Mas não tem recursos. E conseguiram o reconhecimento do Fundo Monetário para receber empréstimos do estrangeiro. Mas o Fundo Monetário só fornece esses empréstimos se o governo brasileiro tomar medidas, é o que o ministro da Fazenda concordou, reduzindo o déficit orçamentário do Brasil, que é muito grande. Esse déficit representa mais ou menos 7 a 8% do produto bruto nacional. De tudo que o Brasil produz, 7% é o déficit ainda da balança do orçamento brasileiro. Agora, o senhor ministro da Fazenda e o ministro da Planificação e o próprio governo Sarney examinam como acabar com esse déficit. E chegou à conclusão, muito simplista, de que para acabar com esse déficit seria necessário eliminar pelo menos 100 mil funcionários. Quer dizer, cria um problema político dos mais graves. Seriam 100 mil famílias de funcionários sem pão, que ficariam da noite para o dia privados de qualquer salário, de qualquer ajuda do Estado, qualquer vencimento. Mas nem que o governo está vacilando. Já os dias vão se passando e nenhuma decisão está sendo tomada. Os jornais de hoje dizem que o pacote vem agora, que é mais dias, mais 2 dias, daqui a 3 dias, mas vai sempre adiado. E o senhor Sarney vacila em que medidas tomar, porque qualquer medida orgânica, financeira que ele tome, vai trazer consequências políticas muito graves que o governo dificilmente poderá enfrentar. Por outro lado, o Fundo Monetário não faz os empréstimos que o governo quer. Porque o governo quer alguns empréstimos para ver se pode desenvolver a produção. Porque a população brasileira cresce todos os anos de cerca de 2%, pelo menos. São 2 milhões e tantos de novos braços. E se não houver novas fontes de trabalho, essa gente fica sem trabalho. Quer dizer, aumenta o número dos sem trabalho. Mas esses empréstimos não vêm porque o governo brasileiro ainda não atendeu às reivindicações do Fundo Monetário Internacional. Quer dizer, essa é a situação que estamos vivendo hoje.
A política do senhor Sarney, desde que ele tomou o poder, vem sendo orientada no sentido de descarregar todas as dificuldades da crise nas costas do trabalhador. Isso desde 85. Ele assumiu o governo a 15 de março de 85. Se nós examinamos a evolução do salário mínimo, o salário mínimo, de acordo com os cálculos do DIESE, que é uma instituição independente, criada pelo Sindicato de Metalúrgicos da capital de São Paulo, e hoje é uma organização, uma fundação que serve a todos os sindicatos, e é dirigida por um economista honesto, que é o senhor Walter Barelli. Ele calcula todos os anos qual deve ser o salário mínimo para corresponder ao salário mínimo real de 1940, portanto, de 48 anos atrás, né? Que foi o primeiro salário mínimo legalizado por Vargas, em que ele assinou um decreto decretando aquele salário mínimo. Então, calculava, em 85, qual era o cálculo do DIESE? É que o salário mínimo já devia ser de 1.800.000 cruzeiros. Era a antiga moeda ainda era o cruzeiro, com aqueles seus 3 zeros que depois foram tirados. Então, 1.800.000. Mas o maior salário mínimo que o senhor Sarney concedeu aquele ano foram 600.000. Quer dizer, a terça parte do que devia ser. Quer dizer, é descarregar todas as dificuldades da crise nas costas do trabalhador. No ano seguinte, 86, vocês sabem que foi aprovado aquele plano cruzado. Os economistas jovens, né, heterodoxos, né, que surgiram com os grandes heróis, apresentaram aquele plano de congelamento de preços. É claro que a classe operária, os trabalhadores em geral, aplaudiram, né, porque o custo da vida estava aumentando aceleradamente. Congelar os preços naquele momento era realmente um alívio para toda a população. Mesmo lá no Rio de Janeiro, o povo votou contra o Brizola e contra mim, porque nós somos os únicos políticos que desmascaramos o plano aquele, dizendo que aquilo era tudo falso, que aquele congelamento não ia durar, que ia acabar, como efetivamente acabou, logo depois da eleição. Mas na eleição de 86, o plano cruzado ainda teve uma influência muito grande, daí as grandes vitórias do PMDB, né? Que elegeu governador em todos os estados, menos um, só em Alagoas, só em Sergipe é que ele não elegeu o governador do estado. E nós, eu e o Brizola, fomos derrotados porque o povo votou no plano cruzado, estava na esperança. Mas o governo deu uma bufetada, um soco na cara do povo, né, da classe operária, porque mal estava iniciando a apuração do pleito, o governo suspendeu o congelamento. E os preços começaram de novo, dali para cá, a subir cada vez mais, num ritmo cada vez mais acelerado, né? Naquela época, o ano de 86, o salário mínimo, segundo os cálculos do senhor Barelli, já devia ser de 3.300 cruzados. O maior concedido pelo plano cruzado eram 804 cruzados. 804 é menos que a quarta parte dos 3.300. Então, em 85, a terça parte. Em 86, a quarta parte é menor que a terça. Então, redução do salário mínimo cada vez menor. E em 86, então, isso aí foi já 85, 86, 87. Os cálculos do senhor Barelli já dão mais de 10 mil cruzados, quer dizer, 10 milhões de cruzeiros, quer dizer, 10 mil cruzados. E o salário mínimo chegou em 3 mil, mais ou menos. E se levasse em conta o aumento da produtividade nesses 48 anos de lá para cá, o salário mínimo já devia ser de mais de 27 milhões de cruzeiros, ou 27 mil cruzados. Está em quanto? 3 mil, 4 mil, 5 mil no máximo aí, que está dando a quinta parte ou a sexta parte do que devia ser. Quer dizer, sempre diminuindo. Quer dizer, a política do senhor Sarney vem sendo esta, de reduzir cada vez mais os salários da classe operária. E criou depois essa taxa aí, o RP, né? Mas está ameaçando congelá-la, que dava um aumento, à medida que a inflação crescesse, automático dos salários dos trabalhadores. E o que está se ameaçando agora é congelar essa taxa para não dar nenhum aumento. Os militares já protestaram, eles exigem aumento dos aumentos. Eles têm armas, podem protestar, né? Mas os outros que não têm armas têm que sofrer o peso de toda essa política reacionária do senhor Sarney. De maneira que esse é o quadro que aí temos. Além disso, diz, mas a Constituinte está aí agora, vamos ter uma nova Constituição. Mas o que é essa Constituinte? Se acompanha desde a eleição de 86,
já sabe o que foi eleito naquela data. Foi a eleição mais cara que já houve no Brasil. Para eleger um deputado foram necessários alguns milhares de cruzados ou milhões de cruzeiros. Isso que é precisado. O próprio dirigente da Igreja Católica, o arcebispo de Fortaleza, que é hoje uma das figuras mais eminentes da igreja, o Dom Aloysio Lochester, acompanhou aquela eleição. E ele dizia, essa gente toda, para se eleger, teve que tomar dinheiro emprestado. Aonde? Onde havia dinheiro. Os empresários, os banqueiros, os monopolistas. E agora, mesmo com o subsídio, eles não têm condições para pagar suas dívidas. Então ele conclui, com muito realismo, né? O arcebispo, não sou eu, é o cardeal Dom Aloysio Lochester que diz isso. Ou já roubaram ou vão roubar. É a única maneira que eles têm para poder pagar as dívidas que fizeram. É isso a Constituinte que está aí. Quer dizer, ela é predominantemente de direita, que está toda defendendo interesses de empresários, de monopolistas e de grandes capitalistas. E realmente, quando ela se reuniu, o que é que se observou? Que dentro dela, de 559 membros, somente 40 constituem o que é chamada ala radical, que é um radicalismo muito doce, um radicalismo muito pouco radical, porque esses 40 vêm fazendo sempre conchavos, cedendo para a direita, nunca cedendo para a esquerda, sempre cedendo para a direita. A princípio, na subcomissão de interesses sociais, o Lula conseguiu aprovar todo o programa do PT. Semana de 40 horas, estabilidade no emprego com 90 dias, estavam estáveis, foi aprovado. Porque a comissão era pequena, era uma comissão de 32 membros. Ele botou 17 votos ali, tinha a maioria, passou todo o programa do PT. Mas quando foi para outra comissão de temas, que já era de 64 membros, aí já os 40 não têm possibilidade de ter maioria. Muito raramente eles conseguem maioria nessa. E na comissão de sistematização, que são 93 membros, aí então arrasou o resto, né? A estabilidade desapareceu. Não tem mais estabilidade no emprego. Que agora ficou exigido que os patrões só poderão limitar com justa causa, de acordo com uma lei que vai ser ainda elaborada a posteriori da Constituinte. Quer dizer, a Constituinte não decide nada. E, portanto, o patrão vai reclamar, se não estiver de acordo, é a Justiça do Trabalho que vai decidir. E nós sabemos que a Justiça do Trabalho decide sempre contra o operário a favor do patrão. Essa que é a norma. Então, acabou a estabilidade no emprego para os trabalhadores. O outro problema do horário 40 passou para 44 horas. E agora o Centrão está lutando para acabar mesmo com as 44, porque ele não concorda nem com as 44, ele quer 48 horas. Ele ainda vai votar, isso ainda vai ser votado, ainda não está decidido. Mas o pior de tudo, meus amigos, é que os militares já impuseram a sua vontade. O ministro do Exército, quando se tratou das características do militar na Constituição, declarou publicamente, né, que faz questão que o que está na Constituição deles hoje, essa Constituição, organizada por aqueles 3 ministros militares que o senhor Ulisses Guimarães chamou de patetas, né, os 3 patetas, como ele disse, é uma Constituição em que os militares têm o monopólio da defesa da ordem, quando isso não cabe aos militares. Qualquer democracia burguesa, o militar é um instrumento do Estado, dos 3 poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário. São esses poderes que dizem aos militares o que eles têm que fazer. No Brasil é o contrário. São eles que tutelam os poderes do Estado. São eles que diziam já ao senhor Figueiredo e dizem agora ao senhor Sarney com muito mais facilidade, porque nunca houve um presidente tão submisso, tão obediente aos generais como o senhor Sarney. Então ele é submisso por completo, cumpre as ordens dos generais. Então, em vez dos generais receberem ordens do Estado, eles é que dão ordens aos Estados, quer dizer, é que mandam. E, em qualquer momento em que eles julgarem que está havendo uma ameaça contra a ordem pública, eles podem botar qualquer presidente da República abaixo. Já puseram um Jango, né? E podem botar outro qualquer, desde que eles tenham esse monopólio da defesa da ordem. Quando isso é do Estado e não dos militares. Os militares é um instrumento do instrumento do Estado. Mas, meus amigos, que é essa a situação hoje em nosso país. E não devemos ter nenhuma ilusão nessa Constituição, porque os políticos, os parlamentares,
os constitucionalistas, quando o ministro do Exército fez essa declaração, eles aceitaram tudo que o ministro do Exército exigia. E vai ser aprovado agora, porque ainda não passou pelo voto, mas vai ser aprovado agora pelo voto a submissão completa do Estado brasileiro à vontade dos generais. Quer dizer, então, eles é que vão continuar mandando. Então, essa é a característica fundamental da Constituição. Eu não tenho dúvida alguma de dizer a vocês que, na minha opinião, essa é está sendo elaborada a Constituição mais reacionária da República, a mais conservadora, desde a Constituição de 91. Porque esse predomínio dos generais é continuar a ditadura militar. Então, é uma Constituição que, em vez de acabar com a ditadura militar, que era a grande esperança do nosso povo, aquelas grandes manifestações do ano de 84, 2 milhões, 2 vezes mais de 2 milhões de pessoas na Praça da Sé, 1.800.000, quase 2 milhões no Rio de Janeiro também, por mais de uma vez, 2 vezes. Uma cidade pequena como Goiânia, 300 mil cidadãos na rua. Somando tudo, já davam mais de 6 milhões de brasileiros na rua. O que é que o povo esperava? O que é que o povo desejava? O povo esperava que, indo para a rua, pudesse vir realmente aprovado pelo Congresso o projeto do deputado Dante de Oliveira, que estabelecia a eleição direta do presidente da República naquele momento. E, então, com a eleição direta, fosse haver uma limpeza, acabar com os restos da ditadura militar. Quer dizer, afastar esses generais fascistas, acabar com esse DOI-CODE, que é o Instituto da Tortura e da Matança de Presos Políticos. Está intacto até hoje. Meter na cadeia os torturadores, porque a tortura e o assassínio de presos políticos é o crime mais hediondo que pode haver. Não é qualquer pessoa humana que é capaz de pegar um outro cidadão desarmado e torturá-lo até matá-lo. Precisa ser um tarado para fazer uma coisa dessas. E são oficiais do Exército que fizeram isso. Então deviam estar na cadeia, porque isso ameaça toda a sociedade. São criminosos que ameaçam a sociedade inteira e precisavam ir para a cadeia. No entanto, falou-se muito República Nova, né? Com a eleição do senhor Tancredo.